CP Rural. Apresentação, João Bernardi. Bom, falava aqui no BMR Advogados Associados, especialistas em direito ao agronegócio, e a gente, esporadicamente, convido o Machado para debater um papo sobre alguns assuntos que são pertinentes ao direito no agronegócio. Me chamou a atenção, ainda no início de janeiro, uma notícia, por exemplo, sobre recuperação judicial, e apontava que 42 empresas ligadas ao negócio de soja haviam entrado com pedido de recuperação judicial no mês de novembro, isso todo o Brasil. O Estado até não teve um índice tão significativo, mas empresas. E aí, o que a gente tem acompanhado em vários grupos em que se discute agro e que se tem notícia de agro, é a questão da recuperação judicial dos agricultores. E eu falava com um empresário e ele citava exemplo que conheceu de cliente, um ou dois clientes dele que entraram nesse processo e que, vou usar uma expressão bem popular, se deram mal. Se ferraram. Se ferraram. Como é que é essa história de recuperação judicial, por que está tão em voga? E você vê assim muitos comentários, é só tu acompanhar via Instagram, via Facebook, via grupos de WhatsApp, você fala muito na questão da recuperação judicial. E aí parece que é a solução para tudo. É a solução para tudo a recuperação judicial? O que pode se falar para o produtor? O cuidado que tem que tomar? Entra nessa, não entra nessa? O que o senhor tinha visto em relação a isso, doutor Machado? Bom dia. Primeiramente, bom dia, Bernardi. Bom dia aos ouvintes da Rádio CEPET Araju. E um bom dia todo especial à classe produtora. Eu sou advogado há quase 40 anos. Com uma larga experiência e uma boa formação na área do crédito rural, Bernardi. Integro a BMR Advogados Associados e tenho orgulho de ter do meu lado o Dr. Eduardo Bechorner, também grande parceiro do agronegócio. E de modo que a nossa experiência na advocacia e o conhecimento do direito, no que pertine a esta área, recomenda deveras cautela. É impressionante o número de informações nas redes sociais apontando a recuperação judicial do produtor rural como a única e salvadora alternativa do seu endividamento. A mesma notícia, a mesma propaganda aconteceu um tempo atrás com relação ao que nós chamamos de holding rural. E hoje nós já vivenciamos decisões judiciais desconsiderando essas personalidades jurídicas e botando todos no mesmo saco para efeitos de responsabilidade patrimonial. A recuperação judicial alardeada aos quatro ventos, má conduzida, tu sabe para onde leva o agricultor? A decreto de falência. Ou seja, a extinção da sua condição de produtor rural. Até o CPF fica cancelado. Então, o agricultor rural tem que ter muita cautela. Ele tem que procurar um advogado com profundo conhecimento na área do crédito rural, para avaliar se a sua situação particular permite ou não uma eventual e finalística recuperação judicial. E por que eu coloco eventual e finalística? Porque é a última ratio, a última, digamos assim, situação disponível, o último cartucho disponível, né, diante de uma situação calamitosa. Antes da recuperação judicial, o agricultor tem, Bernardi, a seu dispor, o que nós chamamos da recuperação extrajudicial. E antes da recuperação extrajudicial, que também tem um certo envolvimento judicial, porque vai ser homologada pelo juiz, o agricultor tem ao seu dispor a velha e boa renegociação particular. E se não houver renegociação particular, ele ainda tem ao seu socorro o velho e bom manual de crédito rural,
que lhe garante, como diz o gaúcho, uma porção de direitos, contanto que o profissional contratado saiba manusear. Pois é, aí tem várias situações que a gente, comentando, doutor Machado, muitos produtores vêm acumulando, e não é tão difícil você encontrar a situação, uma série de compromissos. Vou colocar o seguinte: lá em 2020 deu quebra de safra, joga para frente para pagar. 2021 deu quebra de safra, joga para frente para pagar. 2022 mesma coisa. Mas chega um momento que você começa a fazer um cálculo. Hoje tem produtor que na ponta do lápis ele tem que colher 120 sacas por hectare de soja, por exemplo, só para honrar as dívidas, sem pensar no que está devendo em relação a esse crédito desse ano. E daí, de repente, ele vislumbra: bom, vou para a recuperação judicial. O caminho está equivocado? De que forma pode se conduzir, digamos assim, juridicamente esse processo todo? Desculpe a expressão usar aqui. A recuperação judicial, mal preparada, mal conduzida, leva à falência, leva ao fundo do poço. Mas deixa eu falar uma coisa muito importante, Bernardo, e que favorece o nosso agricultor. Nós tivemos nos últimos 5 anos 4 frustrações de safra. Efetivamente, tu tem razão, o agricultor, em especial do sul aqui, está endividado. Falaste bem, precisa 2, 3 safras para recuperar o seu poder aquisitivo. Não falo nem em pagar as suas dívidas, recuperar sua capacidade plena de produção. O que fazer nesse emaranhado? E digo o que fazer porque até agora o governo federal veio com medidas pífias para resolver o problema do endividamento do produtor rural. Eu lembro que lá em 2004, por exemplo, Bernardo, nós tivemos lá a medida provisória 1247, transformada na lei 12.138, por exemplo, que concedia um desconto para os agricultores de 30%. E limitava esse desconto ainda e fixava um determinado período, ou seja, só poderia ter aquele desconto e só poderia obter a prorrogação para o ano seguinte ou diluir nas parcelas seguintes, né, aquele agricultor que tivesse uma produção efetivamente comprovada, como que não tivesse colhido nada e que se tivesse contratado a operação em determinado período. Então foi uma medida do governo muito restrita, muito pequena e mais favorecendo apenas os pronafianos. Depois veio uma outra medida do governo, veio a resolução do Conselho Monetário Nacional, a 5.122 e a 5.123, que aí, por pressão dos nossos deputados, o governo concedeu uma certa renegociação para os do Pronampe. E continuou favorecendo do Pronaf. Mas também foi uma concessão muito limitada, muito pífia. Não resolveu o problema do endividamento do agricultor. Hoje o agricultor, além do seu custeio, tem as parcelas dos financiamentos anteriores que prorrogou. E agora, recentemente, o governo vem com esse desenrola rural, que não desenrola nada, a não ser o pronafiano, a não ser os assentados e as dívidas que já da União, que já estão em dívida ativa e muitas delas já em execução fiscal. Ou seja, todas as medidas do governo tomadas nos últimos 5 anos não resolveu o problema do endividamento agrícola. Resta o que para o agricultor? O velho e bom manual de crédito rural, contanto que seu advogado saiba usá-lo. E aí é que nós temos que exercer o nosso direito. Nós temos que sair de dentro da nossa fazenda, da nossa propriedade e buscar informações e exercer o nosso direito. Eu vou para a prática. Eu pergunto aqui no microfone. Nós estamos passando por uma estiagem terrível. Qual o agricultor que já fotografou, fez um levantamento de perda da sua propriedade e comunicou ao banco? Mesmo aquele que não fez custeio esse ano, mas aquele que tem contratos anteriores que deve honrar esse ano. Qual o agricultor que já se preocupou com isso? Contratar um agrônomo para fazer um laudo do andamento, da capacidade de produção, dos resultados da sua safra desse ano, que a gente sabe que vai resultar em nada. Qual o agricultor que se preocupou, por exemplo, em pegar um contador e fazer um levantamento da sua capacidade de pagamento dos últimos anos e comunicou ao banco? Sabe por quê, Bernardo? Porque se ele faz isso,
ele tem garantido pelo velho e bom manual de crédito rural o direito à prorrogação do seu contrato, seja investimento, seja em custeio, por igual prazo e por tantos anos quanto for necessário, mantendo as mesmas taxas de juros. É lei, é direito, mas precisa ser exercido, Bernardo. Não se pode deixar as coisas correr frouxa, como diz o gaúcho. Pois é, o ano passado, até logo depois das cheias, teve um movimento bastante grande aqui no Rio Grande do Sul, e eu participava de 4, 5 grupos, em que se diz assim, temos que fazer negociação, temos que correr atrás, mas a impressão que a gente tinha, vendo o que estava acontecendo, é de que se esperava assim, alguém vai lá, conversa com o ministro, conversa com alguém em Brasília, para ver qual é a decisão que eles vão tomar. E aí tu vai ver, na verdade, pouca coisa foi feita. E aí, muitas vezes, a renegociação teve que ser feita lá diretamente com o banco, com a agência bancária, e aí, eu diria assim, que fora do crédito rural, aí tu tá pagando quase juro de mercado. E aí vão pensar assim, como é que fica isso agora? Você vai conseguir fazer retroagir, fazer valer a questão do MCR em cima desses processos que já estão andando, essas negociações que foram feitas? Ou vamos ter que bancar isso, não sei de que forma? Agora se fala em securitização, está vencendo agora esse ano a última parcela da outra securitização. E aí a securitização a gente sabe que é demorado, você vai demorar de repente 1 ano, 2 anos, 3 anos até ter ela aprovada. Enquanto isso, o cara tá pão e água aqui, não consegue nem plantar mais, né, Machado? Os bancos são extremamente safados. Digo e provo, e comprovo. O agricultor que não, por exemplo, não comunica suas perdas, não comunica ao banco antes do vencimento a sua capacidade de não pagamento, chega no prazo do vencimento, o banco propõe o mata-mata, oferece um outro crédito de uma outra natureza comercial para pagar o custeio. Nesta jogada, além dele alijar o agricultor do crédito rural, tirar o agricultor de todos aqueles benefícios que o velho e bom manual do crédito rural oferece, ele ainda cobra juros maiores. E hoje nós temos grandes, eu não diria a maioria, mas 50% dos agricultores não conseguiram a prorrogação de acordo com o manual de crédito rural, fizeram a operação mata-mata e hoje estão devendo dívidas que já, pela sua natureza, não são mais dívidas agrícolas. Não tem mais a proteção do manual de crédito rural. E o que fazer nessa situação? Não tem outra saída, a não ser entrar com ações de nulidade dessa operação mata-mata. Porque ela foi fraudulenta, ela lesou a lei, ela alijou o agricultor do crédito rural, ela foi impositiva, não foi algo consensual, não foi algo desejado, tu me compreendeu? Tá? Houve uma retirada de uma situação que protegia o agricultor e jogado numa outra situação igualitária aos demais, por exemplo. Então, o agricultor nesta situação, e aí que entra a experiência de quem orienta os agricultores, deve trabalhar o caminho da nulidade dessas operações e no restabelecimento da sua condição de produtor rural e beneficiário do crédito rural. E os juízes têm acolhido, o judiciário tem acolhido. Felizmente, o judiciário do Rio Grande do Sul é um exemplo de decisões seguras, tranquilas. Eu não diria favoráveis ao agricultor, eu diria que decisões que respeitam o que a lei determina. O problema é saber manusear a lei, é manusear o facão. Se não sabe manusear o facão, não te mete, tia. Tu entendeu? Então, esse é o problema. Se a pessoa que orienta o agricultor sabe manusear o manual de crédito rural, as leis agrícolas, ela vai saber orientar o agricultor e vai colocar ele de volta na condição de beneficiário do crédito rural. E vai provocar o alongamento da sua dívida perante o magistrado, pontualmente, caso a caso, sem fazer essa junção das dívidas, como acontece na recuperação judicial, aonde a renegociação tem que acontecer de modo coletivo, e mais, aonde a vontade do maior credor, contanto que ele tenha mais de 50% dos créditos,
impera, ou seja, eu vou ficar refém em determinadas situações na mão de um credor. Eu tenho um exemplo de um credor que deve 10 milhões para o Banco do Brasil. As outras dívidas dele são tudo dívidas de 500 mil, 200 mil, 300 mil. Deus nos livre de pedir recuperação de um credor desse. Porque não vai adiantar. Quem vai ditar as regras sobre as condições de pagamento, sobre o plano de pagamento, é o maior credor, é o Banco do Brasil, que possui mais de 50% dos seus créditos. E se o Banco do Brasil disser, não, eu não concordo com esse plano de pagamento, não tem outro caminho para o juiz a não ser decretar o quê? A falência do agricultor. Viu como é perigosa? Viu como a recuperação judicial ela tem o viés do contragolpe? Então ela tem que ser muito bem conduzida, muito bem preparada, muito bem planejada, muito bem pensada, porque do contrário vira uma aventura. Pois é, e aí tem essa questão, fazer prevalecer o manual do crédito rural, né, primeira, e depois essa questão de pensar bem na questão da recuperação judicial, porque certamente tem muita gente que diz assim, ó, esse é um milagre, você vai se salvar eu como advogado, eu poderia vir aqui propalar os 4 ventos, falar só dos benefícios da recuperação judicial, visando trazer cliente para mim, mas eu não tenho esse, tu me conhece, eu sou um homem público, para mim o maior prazer que eu tenho é transmitir os conhecimentos que eu adquiri ao longo da minha vida. Compreendeu? Então eu sou obrigado a chamar a atenção disso. Agora deixa eu te colocar mais um aspecto fundamental. Eu elogio o nosso senador Reis, os nossos deputados. Mas eu não me iludo, Bernardo. Não sai uma nova securitização. O problema do endividamento é pontual do Rio Grande do Sul, tu sabe disso. Lá no Mato Grosso, as frustrações não foram de grande monta que nem aconteceram aqui no Sul. Para haver uma securitização, tem que haver uma comoção nacional. Vou dizer mais, cataclisma. Deixa eu só concluir, vou dizer mais. Nesses últimos 4, 5 anos, tu não sabe o que foi beneficiado de agricultores lá do Nordeste, do Centro-Oeste e do Norte do país. Mas particularmente do Nordeste. Benefícios em cima de benefícios. Tu sabe quais os agricultores que foram prejudicados? O da região Sul, o da região Sudeste e a região Centro-Oeste. Foram as regiões mais prejudicadas pelo governo, que não deu a devida atenção. Todas essas leis, essas resoluções que eu te citei agora há pouco, visavam muito mais beneficiar a região Nordeste, Norte, do que as regiões forte produtoras aqui como o Sul. Tá? Para nós, os únicos beneficiados pelo governo federal nos últimos 5 anos, sabe quem foi? Os pronafianos. E agora estão recebendo um tiro no pé, porque eu não sei se procede ou não, me parece que houve um corte aí na questão do custeio. Vai voltar o custeio. Vai voltar uma decisão, para os pequenos. Né? Uma medida provisória vai liberar 4 bilhões para a Não que eu seja contra isso. Não que eu seja contra que o pequeno tenha benefício. Não, é absoluto. Eu advogo até para sem terra. Eu advogo para pequeno agricultor de 12 hectares de terra, como advogo para quem tem 1000. Tá? Eu não faço discriminação. Para mim, todos são agricultores. Tá? Não, eu não faço essa descrição. Agora, o que eu quero dizer é que o governo federal tem dado única e exclusiva atenção, e se tratando da região sul, né, aos pronafianos. O restante, meu amigo, não tem dado atenção nenhuma. E nem vai dar. Eu não acredito que possa vir alguma regulamentação que possa favorecer essa questão do endividamento do médio e do grande agricultor aqui da região sul. E aí que eu chamo a atenção. Então, o negócio é se coçar, como diz o gaúcho. O negócio é procurar conhecer seus direitos e exercer esses direitos antes que o ferro pega, né? Porque depois que venceu a obrigação, eu falo um pouco esse meu jeitão gauchesco, barbaresco, porque sou filho de agricultor, sou também produtor rural, embora tenha uma formação pós-graduação, eu tenho mestrado, fui professor de universidade, ou seja, se eu quiser falar bonito aqui eu falo, né, verdade? Bonito, sem problemas. Tá? Mas eu gosto de falar a linguagem do meu povo. Então não dá para deixar a coisa se protrair no tempo e deixar depois que o ferro pega. Não adianta. Porque a impressão que tem, a gente tem muitas vezes exatamente isso, vamos esperar para ver o que vai acontecer e o que o banco vai propor. Não dá para esperar. Não, mas a impressão que a gente tem é isso. Bom, o que o governo vai trazer. Alguma coisa. E aí o jeito, digamos assim, muita restrição das pessoas em judicializar a questão.
Assim, que é isso? Não posso fazer isso com o banco, não posso fazer isso com... Mas muitas vezes é o único caminho, né? Eu vou te dar um exemplo prático. Um exemplo prático de um agricultor de 60 hectares de terra, com 19 hectares de terra alienado fiduciariamente numa cooperativa de crédito. E aí agora eu quero falar de uma particularidade aí também dentro da recuperação. Esse agricultor estava com alienação fiduciária, não pagou o seu financiamento de 800 mil lá. Tu sabe que na alienação fiduciária a instituição financeira notifica em 15 dias, ela retoma a área, o domínio dela por completo. E pode vender no outro dia. Pode vender no outro dia sem precisar entrar na justiça. O Poder Judiciário tem dito o seguinte, para lá. Mesmo nestas situações em que o agricultor dá sua área em alienação fiduciária, tem que respeitar a impenhorabilidade da terra até 4 modos rural. Vamos devagar. É o STJ que está dizendo isso também. Agora eu quero falar de uma outra situação que não é falado para os agricultores. Nós vivemos aqui, a grande maioria talvez do crédito rural, né, o agricultor procura quem? As cooperativas de crédito. Pois tu sabe que aquelas dívidas das cooperativas de crédito estão excluídas da recuperação judicial? Ninguém fala disso. Os propagandistas da recuperação judicial não falam isso para o agricultor. Excluídas. Isso significa o quê? Não traz resultado nenhum a recuperação judicial. Então isso precisa ser esclarecido para a classe produtora. É que a corresponsabilidade, na verdade, né, do associado. É mais ou menos isso, né? A lei protegeu as cooperativas, entendeu? Uhum. Então eu brinco, as cooperativas de crédito, até algumas delas eu admiro, né? Eu só não admiro aquelas que se tornaram muito grandes, que hoje são maiores que banco. Aí perdeu a finalidade, mas é uma concepção própria minha. Mas a lei foi extremamente benevolente com as cooperativas de crédito, trazendo para dentro de um texto normativo essa proteção, que aqueles créditos, né, de cooperativas de crédito não se submetem a processo de recuperação extrajudicial. Portanto, quem deve para as cooperativas de crédito, né, nem falar em recuperação judicial. Não ouça a voz das, como é que a gente chama, sereia, né? O claro. Canto da sereia, porque o canto da sereia está aí. E tu nem sabe o que vai surgir agora em cima desse problema da agricultura de profissionais milagrosos, entendeu? Como surgiu na questão das holdings rurais, entendeu? Então é impressionante. Eu sempre critico, tem colegas meus, advogados, que chegam ao ponto de pegar o seu birô, colocar lá dentro da lavoura de soja para tirar uma foto para dizer que é advogado do agro, mas vai se escolar antes de querer se aparecer, tchê. Entendeu? Então esse é um problema hoje em dia, que a classe produtora tem que estar alerta, compreendeu? Né? Então procurar o advogado da sua confiança, que mora na sua cidade. Nós temos aqui na nossa cidade excelentes profissionais, excelentes advogados na nossa região, com capacidade, com notório conhecimento, né? Então por que se aventurar lá, procurar um profissional lá de São Paulo, Rio, sei lá da onde, né? Entendeu? Que tu nunca viu, nem mais preto, nem mais branco. Então assim, ó, cautela em tudo, Bernardi. Essa é uma recomendação. Mas principalmente, volto a falar, e aqui falo para os agricultores de um modo bem carinhoso. Se você não comunicou ao banco, não pegou um agrônomo e não fez ainda o laudo, e faça vários laudos. Tu pode fazer um laudo a cada 30 dias comunicando o banco da evolução das perdas na sua propriedade. Faça. Protocole isso lá no banco. Antes do vencimento, apresente um laudo de um contador que aponte a sua capacidade de pagamento. E aí, por fim, antes do vencimento, faça um requerimento bem fundamentado, pedindo para o banco prorrogar o seu custeio, o seu investimento, de acordo com as regras estabelecidas no Manual de Crédito Rural, que advém de leis agrícolas instituídas desde o tempo do nosso Estatuto da Terra. Eu não sei se isso é possível, que essa é uma mensagem aqui, um produtor coloca o seguinte: estava pendurado lá com o financiamento do ano passado por causa da seca, o ano retrasado por causa da seca e tudo mais. A proposta que foi feita é o seguinte: vamos fazer essa migração
Daí o ano que vem você vem aqui, faz um financiamento para custeio e o dinheiro do custeio mata o financiamento. Esse É papo furado de gerente de banco. Não acredite em gerente de banco. Gerente de banco não é amigo de agricultor. Vamos parar com isso. Isso é uma outra visão equivocada. Aliás, isso nós temos que falar. Gerente de banco não é amigo de agricultor. Ele está ali para defender o banco e se não defende, ele vai para a rua. Então não confie, não acredite em gerente de banco, ponto. Né? Essa transmudação do crédito, da natureza do crédito, quer dizer, sai do crédito rural, oferece uma operação de uma outra natureza, com juros diferenciados, para quitar a operação anterior, né? Ah, porque daí no ano seguinte tu quita essa e eu vou te trazer de volta para o crédito rural. Não, tudo bem, mas e se dá nova frustração? Né? E se der nova frustração, compreendeu? Então assim, ó, tem que trabalhar com muita cautela e lembrar também, isso é fundamental. Desculpe meus amigos gerentes de banco, mas eu nunca vi um gerente de banco ser amigo de produtor rural. Aqui o senhor falava na questão, por exemplo, agora do financiamento que foi suspenso, custeio agrícola, e eu recebo aqui uma mensagem que lembra algumas coisas que eu acho interessantes. Se o senhor lembrar, a Dilma Rousseff, ela foi defenestrada por causa de pedaladas, né? Uma das pedaladas foi um decreto que ela fez permitindo que se liberasse recursos para equalizar juros do agro. E não podia ser por decreto. Teria que ter a aprovação do Congresso. E eu coloco aqui que, por exemplo, a suspensão ocorreu porque não foi aprovado ainda o orçamento 2025. Então, tu não tem dinheiro do orçamento para subsidiar o juro. E agora, outra notícia é que o Haddad o governo vai emitir uma medida provisória destinando 4 bilhões de crédito extraordinário para o plano safra, ou seja, dinheiro que é para equalizar o juro. Ou seja, aparentemente está se achando um caminho. Aparentemente, né? A ex-presidente Dilma, ela foi caçada, impeachmentada, por uma questão meramente formal. Formal. Estava mal assessorada, parceira. Né? Se fosse uma outra situação, tinha passado batido. Mal assessorada e vivenciando um momento político contrário. Contrário, muito crítico, sido. Né? Eu diria assim, estava com os... Aí o Haddad, aí, como tu colocou, os créditos extraordinários, quem tem a caneta disso é o executivo. Exato. Quer dizer, o orçamento ele não é engessado, ele permite... Né? No meio do caminho, algumas modificações, algumas anuências, né? Entende? Então é preciso saber manusear aí a questão orçamentária. Né? Então agora vai ser uma medida provisória, então, permitindo a liberação de 4 bilhões. Pode. Caminho é acabou o assunto, vai para o Congresso legitima e vira lei e acabou o assunto. Eu diria isso, mais uma vez, a questão da comunicação do governo não funciona, né? O problema é que se essa medida provisória vai para o Congresso e o Congresso, porque tu sabe que toda medida provisória, o caminho dela é virar lei. O problema é se ela caduca, como diz o problema, né? E o Congresso não aprecia, ou se aprecia, o Congresso rejeita ou modifica. Né? Então, toda vez que se editar uma medida provisória, seria de bom ouvido que o governo já tivesse, digamos, encaminhado não vou dizer uma negociação, mas uma conversação com o Congresso, a fim de que essa medida provisória fosse recepcionada na íntegra. Eu creio que aqui eu acho que não vai precisar negociar, porque o pessoal que baixou o Guamirim ontem é o que está interessado em que se aprove. Mas eu estou por fora das notícias, mas vai voltar de uma forma geral para o grande, para o médio, ou vai permanecer os recursos só do Pronaf? Diz o seguinte, essa medida surge da suspensão da legenda do programa e não tem a aprovação do orçamento, então não tinha dinheiro, agora com a medida vai ter 4 bilhões para equalizar o juro. Agora a caneta de forma extraordinária deu um jeito. Quando o bicho pega, o pessoal soluciona, né? É impressionante, né? Mas o que acontece é Brasil, né, Machado? É verdade. Machado, obrigado mais uma vez por vir aqui para a gente bater um papo. Então, meu amigo, a sereia está cantando, dizendo que a recuperação judicial, muita cautela nessa hora. Muita cautela, com medidas preventivas, né? Boa orientação do seu agrônomo, boa orientação do seu contador, boa orientação do seu advogado, adoção de medidas preventivas, não confie em papinho de gerente de banco, exerça o seu direito de acordo com o manual do crédito rural. O caminho é por aí.
O judiciário tem dado guarida ao agricultor. O judiciário não é tapado, o judiciário sabe dos problemas que acontecem com a agricultura. Sabe que o agricultor colhe 6, 8, 10 sacos e que isso sequer paga 20% do custo, compreendeu? E existem leis que protegem o agricultor. Então, ao invés da gente ficar, de repente, pensando que vai vir solução de Brasília, como tu disse, né? Ou vai vir uma solução do próprio banco, né? A gente tem que começar a tomar a iniciativa de nós mesmos tentar resolver o nosso problema com aquilo que nós temos. E o que nós temos é maravilhoso. As leis agrícolas. A lei agrícola elege a função da atividade agrícola como essencial ao interesse público, porque tem a ver com o interesse alimentar do país, a cadeia alimentar, entendeu? É uma atividade, é como se fosse uma atividade pública. Plantar alimentos é como se fosse uma atividade pública, é verdade. Então ela tem toda uma proteção especial pelas leis do nosso Brasil. E por isso que ela é tratada com muito cuidado pelo judiciário, compreendeu? Porque tu já pensou aí questões de mercado, questão de frustração de safra, a carência de alimento, a impossibilidade de importação de alimento, isso tem a ver com a dignidade da pessoa humana, né? Então nós temos que cuidar da produção. O Congresso, nesses últimos 40, 50 anos, cuidou disso, criando leis que protegem a atividade agrícola. Agora, o que precisa ser dito é que o agricultor, muitas vezes, por desconhecimento, não exerce o seu direito. Maravilha. Machado, obrigado. Até uma próxima, então. Claro, sempre que chamado, estarei aqui. Tá? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nos microfones da Rádio CPET Araju. Obrigado a você, parabenizar pelo teu programa, um programa que tem levado informação ao homem do campo, ao empresário rural também da cidade. Um bom fim de semana a todos, que Deus nos abençoe. Maravilha. Esse o nosso amigo Machado e essas orientações importantes na questão do direito do produtor quando tem essa problemática do endividamento.